Antes do juiz bater o martelo, ele interrompe o juiz dizendo: peraí, senhor juiz, eu quero falar algo em minha defesa. Olha, eu matei, eu roubei, mas eu ajudei muitas pessoas. Eu entreguei cestas básicas, eu alimentei quem estava passando fome. Eu matei sim, roubei, mas eu fiz muitas coisas boas. E então esse juiz seria incoerente, seria imprudente, seria um louco se ele desse liberdade para este assassino pelo fato dele ter feito boas coisas. E da mesma forma é Deus. Quando você estiver diante de Deus, não adiantará você dizer: Senhor, eu fiz isso de bom, eu fiz aquilo, eu pequei muito, mas eu fiz muitas coisas boas. Isso não tem valor nenhum diante de Deus. Você tem que ser purificado do seu pecado. Você tem que ser perdoado de todas as suas transgressões. Porque a Bíblia diz que se você quebra um só mandamento, você será julgado como se tivesse quebrado toda a lei de Deus. Por quebrar um só mandamento. Por quê? Porque que uma coisa boa não justifica uma coisa má? Porque se você só cometer um, você vai ter que responder por tudo. Porque tudo é pecado. Não existe pecado pequeno ou pecado grande. Não existe pecadinho, pecadão. Não se classifica pecado. Toda desobediência à palavra de Deus é considerada pecado, independente se grande ou pequena. Qual é mais pecado, um assassinato ou um adultério? Cobiçar a mulher do seu próximo ou mentir? Qual desses é mais grave? Todos estes são pecado. E qual é o homem que está livre de ser condenado? O apóstolo Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um só que mereça ser justo diante de Deus. Não há só uma pessoa justa diante de Deus. Não há nenhum homem aqui que pode me ouvir poderá chegar diante de Deus no dia da sua morte, em que ele for julgado e que sua vida for colocada na balança. Não vai ter nada que pese a favor dele, somente contra ele. Porque pecado no mínimo é um pecado no máximo. Então a minha pergunta para você nessa tarde: a maior verdade da humanidade, a verdade mais incontestável, você pode discutir comigo sobre 99% dos assuntos, sobre todas as coisas você pode discutir comigo. Agora tem uma coisa que é uma verdade universal, e esta é que você vai morrer um dia. E esta é que eu vou morrer um dia. E esta Bíblia está dizendo que o homem está ordenado morrer uma só vez, e após isso ele enfrentará o juízo, enfrentará o julgamento diante de Deus. A minha pergunta para você, que já concordou comigo que você vai morrer um dia, se você sabe que você vai morrer um dia, eu te pergunto: você está preparado para o julgamento de Deus? Você está preparado para estar diante de Deus e responder pelas coisas que você tem feito na sua vida? Você está preparado para responder quando Deus te mostrar, descer aquela tela e você ver: você mentiu, você roubou, você prostituiu, todas estas coisas. E isso aparentemente você diz: oh, eu nunca cobicei, eu nunca caí em adultério, eu nunca menti. Exatamente, é um mentiroso. Porque se dizemos que não temos pecados, somos mentirosos, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz, e no Antigo Testamento talvez você ainda tivesse uma folga, porque você só era condenado se você realmente cometesse o ato. Porém Jesus, quando veio e pisou na terra, ele magnificou a lei de Moisés. Ele disse: vocês viram o que Moisés disse? Não cobiçarás. Você viu o que Moisés disse? Não adulterarás. Porém eu vos digo, aquele que intentar no seu coração, aquele que tiver desejo no seu coração de adulterar, em verdade já adulterou, já é réu de juízo, já responderá diante de Deus como um adúltero. Você pensou em roubar, você pensou em matar, Deus está vendo o seu coração e Ele já viu que você já matou. Em verdade você já matou por causa daquela raiz de amargura, aquele ódio que você sentiu naquele momento.
Estas são as notícias que a Bíblia nos anuncia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos vão ter que responder diante de Deus pela sua vida. Mas então vem as boas novas do Evangelho. Você não pode por si mesmo ser salvo. Você não pode por si mesmo ser justo. Por isso que a Bíblia te convida ao arrependimento. A partir do momento que você se arrepende, como disse o apóstolo Pedro, que estava com as chaves do reino. A primeira vez que ele foi usar as chaves do reino foi no livro de Atos, no capítulo 2. Quando todos aqueles homens compungidos por causa da sua pregação perguntaram a eles, aos apóstolos que estavam ali: o que faremos, varões e irmãos, para que sejamos salvos? Porque eu estou vivendo em pecado, eu não consigo abandonar o mau hábito, eu não consigo abandonar a mentira, eu não consigo abandonar a prostituição. O que eu faço para ser salvo? E então Pedro, cheio do Espírito Santo, deu a receita: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa diz respeito a vós, vossos filhos, aos que estão longe e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Esta é a única maneira de ser salvo. Você mentiu, você prostituiu, você cometeu qualquer pecado, arrependa-se dos seus pecados. Aleluia! Entenda que Jesus Cristo na cruz do Calvário pagou o preço que era exigido. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que sem morte, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Aleluia, Deus! Cada um de nós teríamos que pagar com nossas vidas. Mas teve um que veio nessa terra, foi tentado em tudo que somos tentados e nunca pecou. Cada vez que ele vencia aquelas tentações e não pecava, ele estava conquistando aquilo para o seu povo, que creria nele após a sua ressurreição. E o seu último inimigo foi a morte e o inferno, o qual ele também venceu, ressuscitando ao terceiro dia. Todas essas coisas foram conquistadas por nós. A única coisa que você deve fazer é se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Jesus Cristo pagou o preço requerido por Deus pelo pecado. E então você tem que entrar naquele corpo que já foi condenado, naquele corpo que já pagou o preço. A Bíblia diz: por um Espírito somos batizados em um corpo. Quando você se arrepende, quando você tem uma experiência com Deus, reconhece a sua miséria, reconhece que você não é digno da salvação, e chega diante de Deus arrependido, ali você está tendo um contato com o Espírito do Senhor, e esse Espírito te batiza, te sepulta no corpo de Jesus Cristo. E então nós vamos para Romanos 8 e diz: nenhuma condenação há para os que estão neste corpo, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Por que não há nenhuma condenação? Porque você se arrependeu e foi colocado naquele corpo que já pagou o preço requerido, que já morreu, que foi tentado e conquistou todas estas coisas. Aquele corpo que cumpriu, aquela vida que cumpriu todos os mandamentos, não quebrou nenhum mandamento, foi perfeito, ao ponto de ser examinado pelo próprio imperador Pôncio Pilatos na época, e o próprio imperador olhou para ele e viu: eu não vejo mal nenhum neste homem, eu não vejo nada de errado, ele é perfeito, ele não tem nada de errado, ele conquistou a perfeição para você, para que hoje você possa se arrepender e ser sepultado neste corpo, ser batizado neste corpo. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Porque você é livre. Deus não quer você por obrigação, Deus quer que você ame Ele. Deus quer que você venha pela sua própria escolha e diga: Senhor, eu não sou digno da vida eterna, eu não sou digno do céu, eu não sou digno de ter paz, mas eu creio que o Senhor pagou o preço exigido. Eu creio que o castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor há 2000 anos atrás. Eu creio, Senhor, e por isso eu te peço que me sepulte neste corpo. Aceita o meu arrependimento. E então a partir daí você vai ver uma vida embaixo da graça de Deus.
E a graça de Deus te convida, não para você fazer as coisas por imposição. Ah, o pastor me disse que eu não posso fumar, o pastor me disse que eu não posso beber, o pastor me disse que eu não posso cortar meu cabelo, o pastor me disse que eu não posso usar roupa que faça outros homens sentirem atração. Não é isso que a graça está te convidando a fazer. A graça está convidando para que o Espírito do Senhor habite no seu coração e este mesmo Espírito te livre do desejo de cometer essas coisas. É Deus que vai estar te livrando do desejo de fumar, de beber, de prostituir. Não vai ser você por você mesmo, ou não vai ser ninguém te dizendo de fora para dentro o que você deve fazer. A Bíblia diz que quando você tem o Espírito Santo, não necessita que ninguém te ensine. Não vai precisar estar toda hora te repreendendo, irmão, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não, o Espírito testifica da palavra no seu coração. E então você vai poder dizer como o apóstolo Paulo disse, para concluir. Ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor continue abençoando cada coração que pode nos ouvir nesta tarde.